Oi, gente, tudo certo? Então, iniciando mais um episódio do podcast Estúdio Samas. E o episódio de hoje é um episódio muito especial que ele tem como título A Esperança que Cura. A história do Marlon, um menino aqui de São Mateus do Sul que está enfrentando um tratamento contra o câncer. Então, Marlon, tem histórias que mexem com a vida da gente, né? Tem histórias que lembram o quanto a vida é preciosa e o quanto a esperança pode ser mais forte do que qualquer diagnóstico. Hoje, o Estúdio Samas tem a honra, o prazer de te receber aqui. Um jovem de São Mateus do Sul que está enfrentando o câncer com coragem, fé e um sorriso que inspira todo mundo à sua volta. E esse episódio, antes de mais nada, ele é sobre superação, solidariedade e de amor à vida. Marlon, seja muito bem-vindo aqui, meu amigo. É um prazer te receber. Eu que agradeço o convite. Satisfação é minha, total. Marlon, então, para começar, quem que é o Marlon por trás dessa história e como você se descreve como pessoa? Boa pergunta. Eu me vejo muito como uma pessoa normal, mas também uma pessoa que sempre sonhou e sempre buscou sair, acreditou sair porque eu podia sair mais longe da onde eu nasci, que o lugar que eu nasci não ia me limitar em ser no tipo na pessoa que eu ia ser, no que eu ia fazer, sabe? Porque onde eu nasci isso era tudo muito limitante. Você meio que já tinha escrito assim, essa pessoa vai ser nesse caminho, sabe? Por muito tempo eu abracei essas ideias, assim, na parte da adolescência, né? Mas depois, quando eu encontrei a dança, eu mudei toda essa concepção, assim. Depois encontrei a questão de dar aula, que foi o que salvou minha vida. E hoje, eu acho que o Marlon, principalmente antes de artista, de bailarino, eu sou professor hoje. E um sonhador, com certeza. Marlon, como que era a tua vida antes do diagnóstico? A tua rotina, os teus sonhos e o que você mais gostava de fazer? Nossa, e antes de tudo isso era correria. Eu trabalhava o dia inteiro, trabalhava das 9 às 9 corria com a criançada no CMEI de manhã, depois ia lá pra escola. Ficava o dia inteiro lá na escola, dançando com a criançada, ficava lá com as meninas, nas aulas de dança, na For Life. Então, andava de skate, saía aí, ia no ginásio Pulacão, fazia uns grafites, andava com meu cachorro correndo por aí, até umas horas da noite. E era assim, eu era bem livre, bem. Vivia por aí, pra tudo que é canto, correndo e sempre buscando estar perto da natureza, principalmente, tá? Aonde eu ia, queria ir, eu ia. Só mesmo se fosse sozinho ou não, eu ia. Tendo com o cachorro ali, a gente ia pra tudo que é canto. Só eu e ele. Você é um menino muito querido aqui em São Mateus do Sul. Como que é viver em uma cidade onde muita gente mesmo te conhece, torce por você e te apoia nessa batalha? Acho que é uma sensação, assim, ao mesmo tempo que é muito. Às vezes eu saio na rua e a pessoa me chama direto pelo nome, assim, daí eu fico pensando, nossa, quem será que é essa pessoa? Porque eu não sei quem que é ela. Mas ela me conhece. Mas ela é uma sensação bem gratificante, assim. Saber que. Porque pra mim, quando a gente tem uma visão, sei lá, sobre a gente mesmo, pra gente, a gente é só a gente, né? Uma pessoa, sei lá, é normal, assim. Mas às vezes a gente sabe que inspira pessoas que você nem esperava. Nem esperava que você ia inspirar. Às vezes tem pessoas que chegam pra você e te dão uma mensagem de fé, te dão um abraço, te dão uma energia. Pessoas que você nunca viu assim na vida, às vezes, mas que aquecem teu coração, assim. Então, ter esse carinho, receber esse carinho, assim, da galera, da comunidade, é muito massa, assim, pra mim, muito gratificante. E é uma coisa que eu fico muito feliz, assim, de saber que a galera aqui de São Mateus é tão acolhedora, assim, com todo mundo. Perfeito. É, Como que foi o momento que você recebeu o teu diagnóstico? E o que passou na tua cabeça naquele dia? No dia que eu recebi o diagnóstico, É que foi assim, teve uns momentos antes, assim, que já era. Que aconteceram antes, que foram bem assustadores, assim. Eu tive uma crise de dor bem sinistra. Fiquei praticamente uma noite em um dia inteiro à base de morfina. Nesse mesmo dia parou tudo, assim, meu movimento da perna, controle do xixi, então várias situações, assim. Então meio que eu já
fui esperando que talvez tinha essa possibilidade. Mas ao mesmo tempo que a gente vai esperando já uma coisa, a gente sempre tá na esperança de que não vai dar nada, né? Sempre vai ter uma coisa boa. Mas nesse dia eu tava com a Marina e com a Marina Sivin, que é uma amigona, assim, minha melhor amiga, colega, minha sócia lá da escola. Ela e com a minha irmã estavam juntos nesse dia e meio que eu deixei pra elas, assim, escutar o que a médica ia falar e eu fiquei meio de lado. Só ouvindo de longe, assim, pra não focar tanto, assim. Mas quando a moça falou que era um tipo de câncer, falou o nome do câncer, tudo e tal, foi uma sensação, assim, que eu não sei explicar. Eu só parou tudo, assim, sabe? Foi como se tudo tivesse ficado em silêncio. Eu não queria falar sobre nada. E é isso, eu fiquei, assim, uns dias guardando pra mim, assim, só. Mas depois também fui pensando que, tipo, não tinha o que fazer. Então, se tem aquilo ali, tem que aprender a lidar com aquilo agora. O que não dá pra mim é tentar ficar desistindo já. Tem que tentar se manter firme. Então, mas quando eu recebi foi bem forte, assim, porque eu acho que o pior é. Não é, acho que nem você, assim, porque você ainda. Eu lido muito bem comigo mesmo, assim, sabe? Tipo, quando eu recebi, eu trabalhei muito bem minha cabeça comigo mesmo sobre tudo isso. Sobre que não ia ter que fazer, que eu ia ter que fazer o tratamento mesmo e confiar e ia me curar disso. Sempre fiquei muito otimista com isso, assim. E continuo ainda hoje muito otimista, assim, com essa ideia de que eu tenho certeza que Deus tem um propósito pra mim ainda maior do que parar agora, sabe? Mas o pior é ver as pessoas ao teu redor, como elas recebem aquilo. Porque como eu, foi uma coisa, tipo, recebi o diagnóstico, minha vida parou também, eu tive que me afastar de tudo, da creche, da escola, dos meus amigos, da família. Então, tipo, foi bem assustador, assim, eu acho. Marlon, teve alguém que te deu força logo no começo, que te ajudou a focar e a não desistir? Com certeza, teve. Acho que é essencial, assim, a minha família em peso, com certeza. É, que a gente sempre foi muito unido, mas principalmente nessa hora, que eu precisei de estar sendo auxiliado a todo momento, né? A minha família, principalmente da parte da minha irmã, que eu moro junto, das minhas duas irmãs, elas cuidaram muito bem de mim, assim, de todas as necessidades que eu precisava do momento lá, que hoje, graças a Deus, não preciso. Mas como eu tinha que ficar só sentado, precisava de auxílio para trazer um prato de alimento, essas coisas, né? Então, elas sempre ficaram muito em cima, mas principalmente as minhas irmãs e a Marina. Nesse início ali, principalmente, elas foram muito, muito importantes. Porque se não fosse elas estar ali, dando esse empurrãozinho, esse apoio direto, assim, eu acho que eu tinha desabado muito antes já. Já tinha, tipo, parado, nem ia tentar fazer nada, sabe? Já tinha me conformado em só deixar que isso daí me consumisse e já era. Mas, principalmente elas três, as minhas duas irmãs, a Rosana, a Patrícia, a Marina, que também pra mim é uma irmã de vida, assim, a gente tem uma conexão muito, muito, muito forte. Mas também, principalmente, o acolhimento das minhas alunas, da For Life, o carinho das crianças da creche daquele momento também, mas principalmente a galera da escola mesmo. As crianças da escola, assim, que foram bem acolhedoras, assim, iam lá me ver todo dia. Às vezes ficavam lá 1 hora, 2 horas lá comigo lá em casa, lá sem ter o que fazer. Ficavam lá conversando comigo só pra distrair a cabeça. Então, isso foi muito, muito, muito importante, assim, sabe? Todo o apoio delas três, da galera da escola e da família, assim, dos pais, das meninas da escola, das bailarinas que sempre tiveram muito junto, assim, muito presente nessa preocupação, assim, de ver como o Marlo tá, de passar lá, ver o Marlo, vamos levar alguma coisinha lá pro Marlo pra ele ficar feliz. Então, acho que se não fosse isso, assim, eu acho que, principalmente no começo, teria sido muito mais pesado carregar esse fardo, assim, sabe? Muita gente fala que é nos momentos difíceis que a gente descobre quem realmente está do nosso lado, não é verdade? Você sentiu isso também? De certa forma, senti bastante, assim, também, tipo, eu acho que principalmente relação de amizades, assim, e tal.
Quando... É até tenso a gente dizer assim, parar pra refletir em cima disso, porque tem amigo que às vezes a gente considera tão... Nossa, essa pessoa é muito minha amiga. Mas quando aconteceu tudo, quando você não tava bem, e você precisava de uma ajuda, assim, a pessoa parece que não tava muito preocupada. Ela tava mais preocupada na ajuda que você dá. Tipo, da ajuda que você dá pros problemas dela, do que ela considerar os teus problemas também, assim, sabe? Então eu senti muito, assim, essa ideia mais na questão da amizade. Eu vi que tinha muitas amizades que, por mais que ficaram tristes de tudo isso que tava acontecendo comigo, perdão, é, não ficaram muito tristes, assim, porque isso tá acontecendo com o Mar. Nossa, ele tá perdendo a juventude dele, não tá podendo aproveitar mais a vida, essas coisas. Ficaram tristes pela ideia de que, tipo, nossa, meu Deus, o Mar vai morrer, pode morrer e daí eu tô aqui e nunca fiz nada, sabe? Então, tipo, parece que só pesou a consciência da pessoa de não ser um amigo de verdade ao invés de ser um amigo de verdade, sabe? Então, mas ainda assim, é uma coisa que eu não me importo muito, assim, sabe? Mas, infelizmente, essa ideia de ingratidão, de ver que às vezes as pessoas falam pra gente que tem amigo que, sempre, né, a gente cresce com essa ideia, os pais falam muito pra gente que tem amigo que é só amigo de rolê, de bagunça, né? E depois que eu caí no tratamento, eu percebi que realmente tinha amizades minhas que era só pra o que eu tinha pra proporcionar pra ela naquele momento, assim, sabe? Quando eu tava bem. A partir do momento que eu fiquei mal, não tinha. A pessoa já não tinha muito mais interesse no que eu. Na amizade, sabe? Entendi. Como que a tua família tem sido parte nessa tua caminhada? Eu acho que a minha família tem sido a base mais importante, assim, eu acho que de tudo, com certeza. Nem acho, mas é uma certeza, assim. Ver o quanto elas se preocupam, sofrem também ao mesmo tempo. Então, é muito bom porque isso fortalece a gente. Ver todo o amor, o carinho que elas têm ali pela gente. Todo dia fortalece muito a gente, mas também nos dias que a gente tá pior, assim. É tenso também a gente olhar pra família e ver o que elas estão ali preocupadas também em todo momento, com medo de que aconteça algo, ou, sabe? Então, tipo, ao mesmo tempo que a família tá muito importante nessa questão de fortalecer, ao mesmo tempo pra gente que tá com problema, dói muito em ver que elas estão com o mesmo medo, às vezes com mais medo ainda, de acontecer alguma coisa com tudo isso, sabe? E o que mais te emociona quando você vê tanta gente torcendo por você? Ah, eu acho que eu fico muito feliz, na verdade, que daí eu vejo que é uma situação que eu não tô sozinho, assim, que a minha fé, junto com a fé dessas pessoas, assim, fortalece mais ainda, sabe? A minha ideia de se sentir, de sentir sempre, assim, que tem uma cura, que Deus vai me curar, independente de um diagnóstico que diz que não, mas ainda assim, tipo, todo esse apoio da galera, esse carinho, essa força, fortalece muito essa minha esperança, assim, sabe? E às vezes o apoio, a gente nem consegue medir, né? As pessoas às vezes acham que estão próximas a gente, que não estão fazendo, mas só pelo fato de estarem conosco, né? Já é um apoio enorme. E se você pudesse agradecer publicamente a essas pessoas, quem que não poderia ficar de fora dessa lista? Eu acho que em essencial, assim, minha família em geral. Minha mãe ali, minhas irmãs, meus irmãos, que sempre estão na correria, na preocupação. Acontecer alguma coisa comigo, sair correndo, independente de onde estiverem. Eles com certeza. É, a Marina, que não tem como eu não falar desse tratamento e não falar da Marina, que a Marina é meu alicerce, assim, sempre que eu preciso de alguma coisa, ela tá ali pra correr junto. As minhas alunas em geral, porque são é tanta gente, né, mas abrangendo, assim, já numa relação sem ficar falando tantos nomes, mas em relação, assim, direta, as minhas alunas em geral são todas, assim, muito importantes pra mim, que eu gostaria muito de agradecer nessa questão do câncer. Sem elas, com certeza, eu não teria tanta força. A, a mãe da Marina também, a Mara.
A Mara, que é maravilhosa comigo sempre, sim, sempre. Foi e tem um carinho enorme por mim, sempre me fortaleceu muito. Os meus amigos também, mas principalmente a Rafa. Ela vai saber quem que é ela. A Rafa e a Carla, que sempre estão comigo, sempre me chamam pra gente fazer alguma coisa. Aproveitar um momentinho ali junto, tal, com todo o cuidado possível. O Lelê também, que é um amigo meu que era, era meu cabeleireiro, hoje em dia se tornou um amigo, muito mais que um amigo. É, até faz um tempo que a gente não se encontra. Mas eu acho que em essencial, assim, essas pessoas e também, a, em especial, assim mesmo, sem relação à amizade, à família, toda a galera do SUS ali, que sempre me apoiam muito, assim, se eu preciso, acontece alguma situação que eu preciso ir pro hospital ou pro PA, elas sempre estão ali na urgência, já na preocupação de me manter num espaço isolado para não ficar muito na onde tá gerando, tá rodando muita doença, né? Então elas sempre estão nessa preocupação direta, assim, de abraçar bem meu caso, se eu precisar fazer alguma coisa, elas são muito ágeis, assim, principalmente, tipo, agora nesses momentos que eu precisei fazer as pulsões, né, que é quando enche muito líquido no meu pulmão. Então, tipo, todas as vezes que eu precisei, elas foram muito ágeis, assim, muito, muito, muito. É, eu gostaria de falar o nome das pessoas, mas prefiro não, mas em geral, assim, todo mundo, tanto as meninas do núcleo da saúde, quanto as meninas que trabalham no hospital em si, ali em geral, as médicas, tanto a pessoa que está pela gestão da saúde, sim, eu queria agradecer de coração de mesmo, porque vocês são essenciais, assim, para todo esse cuidado que eu tenho e para me manter bem ainda assim melhor, entendeu? E me manter melhor, assim, sempre que acontece algum medo, alguma situação de medo, a gente corre lá pro PA, as moças, assim, abraçam a gente, atendem. Às vezes, quando não é uma situação que às vezes só assustou mesmo, elas são super prestativas, explicam. Então, eu queria agradecer essas pessoas e também outras duas pessoas essenciais, assim, que eu queria agradecer muito de coração. É o João, o Otário, e o Luiz, que é o Fio, que eu chamo de Fio, né? Que são dois amigos, assim, que eu estava afastado, mas que voltaram depois, a partir desse momento que eu iniciei o tratamento, voltaram muito pra minha vida, assim, presente e me trouxeram pra muito mais, pra uma coisa de pra perto de Deus novamente, assim, sabe? Com toda a situação. Então, essas pessoas com certeza são essenciais, assim, pra minha vida, pra minha cura e pro que com certeza assim me dão forças assim, às vezes nem sabem. Então, gratidão a vocês, tá bom? Marlon, você fala muito de fé, dá pra sentir nas suas palavras a esperança. E o que que faz você levantar todos os dias e seguir firme nesse teu propósito? Acho que principalmente a dança em si, assim. Perdão, o despertador, acho que eu vim tomar um remédio. Depois eu tomo aqui. É, em geral, o que me faz levantar todos os dias, principalmente, é saber que eu vou acordar nesse dia e vai ter uma coisa boa nesse dia. Vou receber o carinho de alguém, da minha família, ou um momento com a minha mãe, um momento com o meu cachorro, ou vou estar lá na escola com a galera. Então, principalmente o que me mantém firme é sonhar ainda, sabe? Por mais que eu tenha acontecido tudo isso, quando essa semana eu conversei com a minha mãe que eu fico triste que eu sofri tanto, daí quando meu esforço estava dando um resultado do meu sonho, deu tudo isso, eu tive que parar, sabe? Então ainda o que me mantém muito firme é essa ideia que eu tenho ainda de que esse sonho vai funcionar ainda, sabe? Vai acontecer. Todas as coisas que eu almejei conquistar, assim, profissionalmente, artisticamente, ainda dá pra acontecer de outra forma hoje em dia, mas que ainda dá pra acontecer, sabe? Então, Mantém vivo isso. eu mantenho isso muito forte ainda dentro de mim, essa chama de que meus sonhos não acabaram agora. Por mais que eu tenha, e eu posso correr atrás deles até o momento que meu coração continuar batendo, eu vou estar correndo atrás desse sonho assim, ainda correndo esse osso, sabe? Marlon, tem alguma frase, alguma música, algum pensamento que te acompanha durante essa caminhada? Eu acho que tem uma ideia de vida, assim, que me acompanha. Que era uma coisa que eu sempre tive,
Mas que principalmente depois de toda essa situação, eu só me fortaleceu, sabe? Que é a ideia de que tudo muda. As coisas mudam de um dia pro outro. Eu sempre tive isso muito nítido na minha cabeça desde pequenininho. Que a gente tem que aproveitar todos os momentos até no máximo que você der, porque as coisas amanhã só mudam. Às vezes a gente tá com alguém hoje aqui, amanhã essa pessoa já não tá mais. Ou eu tô num lugar hoje, amanhã esse lugar nunca mais vou estar. Então as coisas mudam, pra bem ou pra ruim. Eu sempre tive isso muito forte na minha cabeça, essa ideia de vida, assim, de que às vezes, porque a gente às vezes acaba perdendo de aproveitar um momento com a família, com os amigos, um momento ali por causa de um probleminha pequeno. Que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, meu Deus do céu, eu tô sofrendo, não vou aproveitar agora porque eu tô estressado com isso. Tô estressado porque eu não tô com dinheiro, não consigo pagar tal conta. Ou alguma coisa assim, pequena, que às vezes depois você para pra pensar e fala, meu Deus, pequeno, é uma coisa pequena, sabe? Então essa ideia, assim, sempre me manteve muito firme e me mantém muito mais agora, de que tudo muda. Então a gente tem que aproveitar os momentos hoje, agora. Porque a vida acontece agora. Então eu tento aproveitar e ver as coisas boas no meu dia o dia inteiro, sabe? Porque sempre acontece, mesmo que esteja no pior dia, sempre ali vai acontecer uma coisa boa. Um sorriso que você recebe de alguém, um abraço. Às vezes uma coisa engraçada que acontece no teu dia. Então, sempre vai ter uma coisa boa. Deus sempre tá nesses pequenos detalhezinhos assim que a gente se nega a ver porque a gente prefere ver o problemão. E não uma coisa pequena que é boa, que é legal, que foi o bom do meu dia, sabe? Então, é a coisa que eu mais levo, sim, e tento levar pras pessoas, que é isso, que aproveite teu dia, tente não reclamar tanto, porque as coisas mudam. Às vezes a gente não dá valor pra umas coisas pequenas, tipo andar, sentar, que pra mim era uma coisa normal, vestir uma meia, sabe? Às vezes a gente não dá valor. Quando a gente perde isso, a gente aprende que, caraca, às vezes a gente pensa em umas coisas muito banal assim e não aproveita, sabe? Então é isso, mais ou menos. Marlon, você falou que a vida muda, né? Que estamos num constante processo de mudanças. E o que mudou na tua vida depois de tudo isso? E como que você enxerga a vida hoje? Eu acho que o que mais mudou na minha vida, principalmente, foi, acho que a vivência de pausa, assim. Que eu era uma pessoa muito ativa, muito elétrica, não parava, sabe? Vivia fazendo alguma coisa, ou andando de skate, ou correndo, ou vivia por aí. Eu chegava em casa de noite só, saía de manhã cedo, de skate. Geralmente tava eu, o skate e o cachorro, por tudo que é canto, assim, sabe? Então, eu acho que o principal que mudou muito, assim, foi essa estagnada, assim, que minha vida deu. Porque ficar em casa, às vezes é uma coisa que a gente muito almeja pelo cansaço do dia a dia, tal, mas a gente ficar em casa por necessidade não é tão bom, sabe? Então hoje, principalmente hoje, o que mais me mudou, assim, que eu levo pra minha vida é que todo dia eu tento abrir a janela, ver o que tem ali do dia que seja bom pra mim, pegar um sol, mesmo que às vezes o dia nem esteja tão sol assim, sabe? Seja chuvoso, eu tento aproveitar e ver que aquela chuva tá vindo ali pro bem também, pra limpar alguma coisa, sabe? Então é a coisa que eu mais valorizo agora é os momentos, todos os momentos, seja eles pequenininhos ou grandes, sabe? Tento aproveitar todo momento, assim, que der, eu tô aproveitando e principalmente assim, tipo, no começo, eu ficava muito brabo de não estar conseguindo fazer as coisas que eu queria, de sair de casa, de dançar, de conseguir dar aula, então eu ficava chateadaço, assim, e tal. Daí esse ano que surgiu outros problemas ou novos medos, maiores até, assim, do que o do ano passado, eu comecei a a reformular minha cabeça e a pensar que dá pra mim aproveitar o meu dia da forma que dá. Tipo, tem dias que às vezes eu não consigo levantar, que eu tenho que ficar mais sentadão só. Eu penso que, vou fazer o quê? Eu vou fazer uma leitura pra distrair a cabeça. Vou lá na casa da minha mãe, que é a coisa que eu mais tenho feito agora. Principalmente, tipo, às vezes eu não vou poder dar aula porque tá a semana inteira chovendo. Daí eu não posso pegar chuva. Daí eu falo, vou lá na casa da minha mãe, fico lá com a minha mãe, fazendo companhia com ela. Lá, de nós lá, mas lá eu fico lá conversando com ela o dia inteiro.
tomando um chimarrãozinho, sabe? Então aproveitar muito esses momentos. Marlon, se tem alguém que tá te ouvindo neste momento e que também tá passando por uma luta parecida com a sua, qual que é a mensagem que você deixa pra essa pessoa? Se você tá enfrentando uma coisa, algo assim semelhante ao que eu tô passando, ou não tão semelhante, mas um problema que você tá passando, se mantenha firme. Tudo muda, tudo termina, tudo se resolve na vida. Por mais que às vezes a gente seja tão egoísta, às vezes, ao ponto de achar que tudo que tem que melhorar pro bem, né? Tudo melhora pra bem ainda, de toda que é forma, porque tudo finaliza. O sofrimento, uma hora ele acaba. Ou ele acaba de uma forma que vai parecer melancólica, assim, pensando agora, mas que pra mim não é uma visão melancólica, é uma forma até otimista de se ver uma situação de que se você tá com muitas dores agora, com muito sofrimento e tal, às vezes, quando ela acabar tudo isso, ele vai acabar de uma forma que, pra quem parte, vai acabar o sofrimento. Pra quem fica, o sofrimento continua, porque a gente nunca quer perder uma pessoa. Mas, quando você que tá passando por isso, não digo pra se conformar com a ideia da morte, mas de pensar que tudo uma hora termina. Você tem que pensar, tentar aproveitar o dia bom, evitar ficar em casa. Evite ficar em casa, porque quanto mais a gente fica em casa, mais a gente cai numa depressão, num desânimo, num buraco sem fundo que você não melhora. Parece que quanto mais você foca naquela dor que você tá, no problema que você tá e foca só em querer ficar em casa, parece que você mais vai querer se afundar naquilo e aquilo ali mais vai te adoecer. Então, por mais que seja difícil, busque força, seja forte. Busque o máximo da energia que você tiver, se apoie nas pessoas que você tem por perto pra te ajudar. Convide um amigo pra você sair, tomar uma coisa, um sorvete, dar uma olhada no rio, tá com uma conexão na natureza. Mas saia de casa. Principalmente se você estiver numa situação assim de enfermidade, que às vezes te impede de estar vivendo a vida todo dia no cotidiano normal. Tente aproveitar, sair, nem que seja na tua calçada de casa, no teu jardim, na tua varanda, mas saia. Olha o céu, veja os pássaros, sabe? Toma um chimarrão com alguém que você gosta. Mas viva, se permita viver ainda. Não acho que só porque você tem um diagnóstico, você tá com alguns problemas ali da doença, que às vezes são muito complicados, são fortes, porque só você sabe o que você tá passando, assim como eu sei o que eu passo, assim como as outras pessoas sabem o problema que elas passam. Não deixe esse problema ser maior do que a tua força de vontade, do que a tua fé, sabe? De querer viver. Aproveita viver, porque a vida acontece agora. Então se permita. Sente com teus amigos, converse com as pessoas, mas não se permita ficar dentro de casa, no fundo do poço, sempre se afundando mais nessa mágoa, sabe? Acho que é uma coisa que eu mais queria dizer pra quem tá passando a mesma coisa ou algo semelhante comigo, enfrentando uma luta dessa, que é não desanime. Dias melhores virão, tá? Porque Deus tá aí pela gente e sempre vai estar. E se ele passou pelo mundo e foi a melhor pessoa do mundo, né? A melhor pessoa que já passou nesse mundo e teve suas provações, seu sofrimento, ele venceu o mundo, assim como a gente também vai vencer. Marlon, durante esse teu processo de tratamento, a comunidade de São Mateus está se unindo com uma vaquinha, Uhum. né? E conta pra gente como que surgiu a ideia da vaquinha e como que ela tem te ajudado neste momento. Então, a ideia da vaquinha, ela surgiu. Eu até não tinha um conhecimento assim sobre esse aplicativo da vaquinha, esse site, que é muito bom, gente. Ele é confiável, pode confiar. Tem bastante gente que às vezes me manda que prefere ajudar diretamente, que também é muito bom. Vai me ajudar igualmente. Mas tem muita gente que fica com medo de que isso seja golpe ou não. Mas se você seguir o link certinho, que é o que tá na minha biografia do Instagram, ou que eu compartilho na publicação, e acredito que também as pessoas compartilham. Eu prefiro acreditar que ninguém vai compartilhar com outro link assim, com outro link de desvio disso. Eu confio que as pessoas são
de bom caráter, de boa índole e vão estar ajudando, porque eu acho que numa situação dessa, sei, eu não sei, eu prefiro acreditar que o ser humano não seria capaz de fazer alguma coisa tão horrível assim, de desviar algo assim, sabe? Então, podem confiar. A ideia surgiu ali a partir da minha irmã, a Micaela, ela acabou me falando sobre. E daí eu fui, pesquisei sobre essa vaquinha online. E daí eu fiquei bem relutante no começo, assim, porque eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Principalmente financeira. Questão financeira, assim, eu já não... Geralmente, às vezes, eu preciso... Acho que a maioria das pessoas tem isso daí, né? De querer se resolver tudo sempre sozinho, mas... Ai, pela necessidade, seria mais viável fazer a vaquinha. E isso tem me ajudado muito, muito, muito. Assim, eu abri uma vaquinha em junho, se não me engano, para fazer o PET scan, alguns outros exames. E também tive o auxílio do Dia do Anjo, que foram valores que ficaram comigo até agora. Eu gastei, acho que eu finalizei o gasto deles algumas 2 semanas atrás agora, que ele me ajudou muito, assim, ele manteve, eu consegui pagar todos os exames que eu fiz, os gastos com oxigênio também, que até eu queria explicar, se eu puder, Por essa favor. questão do oxigênio, que eu vi que na publicação de uma das reportagens as pessoas estavam se confundindo de que tem no SUS. E sim, eu faço o apoio, tenho um apoio do SUS com oxigênio, que é para uso domiciliar, que ele é um cilindro grandão assim que ele me auxilia e eu uso ele muito à noite. Só que ele não tem como eu levar ele de um lado para o outro, sabe? Porque ele é muito pesado, então não tem como. Então é por isso que ele é para uso domiciliar. Então, nos momentos que eu vou para minha casa da minha mãe ou vou para alguma consulta fora da cidade ou vou para algum festival com as minhas alunas, tipo, né, que geralmente eu só vou nos que são perto, hoje em dia, infelizmente, eu levo o portátil, que ele é um cilindrinho um pouquinho menor, que ele aguenta ali, tipo, 3 utilidades. Se eu usar ele meio que 3 vezes. Então, eu tenho uma duração muito pouca, sabe? Então, para recarregar aqui, o SUS, infelizmente, não faz a recarga desse pequenininho. Então, para isso que eu uso o dinheiro para regar esse cilindro. Então, eu sei que tem o apoio do SUS e eu faço o apoio do SUS. Eu tenho o apoio do SUS, por favor. Pro oxigênio já. Mas o gasto com o oxigênio que eu falei na descrição da vaquinha é com esse portátil que eu preciso estar levando para alguns lugares, sabe? Tipo, para casa da minha mãe, que eu preciso usar à noite. Que à noite minha saturação baixa muito, então eu preciso usar ele para respirar porque principalmente quando eu deito, a minha pressão, a minha respiração ela baixa muito, sabe? Então dificulta muito minha respiração para deitar. Tanto que eu durmo sentado, mais sentado, e ainda assim eu tenho que usar porque acho que à noite, por se acalmar muito, sabe? A respiração ela baixa bastante. Então eu tenho que fazer esse uso, assim, esse apoio, então acaba gastando um pouquinho, e daí é mais por isso, sabe? Então todo esse valor da vaquinha, ela tem um intuito, tá? Ela. E eu sou muito grato a todo mundo que tá ajudando, gente. Só agora, nessa semana que eu postei, acho que não faz nenhuma semana que eu postei ainda, então queria agradecer todo o apoio da comunidade, assim, porque assim que eu postei, eu já tive um retorno direto, assim, tanto na vaquinha quanto no meu Pix particular, com um auxílio, assim, e isso, gente, vai me ajudar muito, 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 muito. Infelizmente, a minha situação não é uma que eu posso dizer que, eu preciso juntar esse tanto de dinheiro para mim conseguir realizar uma cura, assim, sabe? E dizer que isso vai acabar. Infelizmente não, infelizmente eu vou ter esses gastos por um tempo indeterminado. Eu espero que, eu confio muito, acredito muito que uma hora esse gasto vai acabar. Mas por enquanto ele é uma ideia indeterminada, né? Então é um valor que eu preciso e quanto mais eu conseguir, mais isso vai estar me ajudando sempre. Então eu agradeço muito, gente, todo mundo que tá ajudando pela vaquinha. Dá uma olhadinha lá, eu no Instagram posto todos os dias sobre essa vaquinha. Tá salvo no meu perfil ali, se eu não me engano, acho que a primeira publicação já é. Também nas reportagens tem o link da vaquinha. Claro que caso você não se sinta tão à vontade em mexer, porque ao clicar você vai abrir uma outra aba fora do Instagram, então isso às vezes assusta. Mas se tiver escrito lá ainda, vaquinha online, as informações, Marlon Sampaio, todos por Marlon Sampaio, vai ter minha foto lá,
a descrição do meu texto, pode confiar que tá certinho, tá? Então, acho que é isso. E agradeço demais, gente. Todo mundo tá abraçando a vaquinha, tá? Muito obrigado. Isso daqui eu vou ter uma gratidão eterna, 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 que eu nunca vou poder devolver pra vocês. Marlon, depois de você vencer essa etapa, o que que você sonha em fazer? Tem Então, algo que você quer muito realizar ainda? ó, tem algumas coisas assim em específico, mas tem duas coisas em específico assim que eu quero muito fazer. Uma que é o meu sonho assim de vida, mas mais pra frente também, que é ser pai, que é o sonho da minha vida, ser pai. E mais principalmente, tirando esse sonho aí, tem uma coisa que eu quero muito realizar assim que eu me curar disso tudo, que é a coisa que eu mais almejo na vida assim, sempre quis fazer, mas eu nunca tive coragem de ter feito isso antes de eu estar com câncer. Nunca tive oportunidade também, porque eu sempre pensava em trabalhar, arrecadar um dinheiro para daí viver com o tempo, pensar assim do dia, um dia eu vou sair e vou fazer isso, sabe? Então hoje, todo dia assim eu penso nisso, eu acompanho pessoas que fazem, que é sair por aí de bicicleta, com tudo muito planejado, fazer um mochilão daqui a tal lugar, assim. É, o meu sonho é ir de Kombi, um dia fazer minha Kombi, montar minha Kombinha assim e sair por aí, conhecer o mundo, ver, conhecer os lugares, paisagens, sabe? Outras culturas. Mas também almejo fazer isso se a pé, se for preciso, de bicicleta. Como Deus me permitir, assim, sabe? É, não tenho muito o que planejar agora, mas eu acho que esse é o grande sonho da minha vida, assim, sabe? Me curar desse câncer e poder sair por aí. Fazer um mochilão, conhecer culturas, pessoas. É um dos sonhos mais fortes, assim, sabe? Marlon, muito obrigado por você abrir o coração e por você inspirar tanta gente com a tua história. A gente sai desse episódio lembrando que a esperança é remédio e que a solidariedade é o que cura o mundo. Amém, com certeza. Para você que nos ouviu, o link da vaquinha vai estar na descrição aqui do Instagram também. E participe, compartilhe, leve a história do Marlon para que nós possamos cada vez mais fortalecer e ajudar, né, esse jovem talentoso do nosso município a enfrentar todos esses desafios que são impostos para ele. Eu agradeço de coração o convite. Muito obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Isso daqui vai abrir umas portas, assim, para as pessoas ouvirem, conhecerem e saberem. Conhecer a tua história, né? Conhecerem minha história, que isso eu já fico muito grato. E espero que vocês tenham gostado e eu tenha falado algo que vai agregar com você. E agradeço, Felipe, o convite. Muito obrigado de coração. Fico muito, muito grato por esse convite, por esse espaço. E principalmente pela questão que eu estou vivendo agora, da vaquinha. Abrir um espaço para dar voz para isso, que para mim é muito importante. Então, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do episódio e que algo que eu tenha falado aí tenha tocado seu coração e que faça você estar sonhando aí, tá, gente? Não desista de sonhar, principalmente, tá bom? E é isso. Deus abençoe vocês.